E aí galera, tudo bom? Faz um tempo que a gente não se fala, né, sobre política. Faremos mais um vídeo político hoje e muita coisa aconteceu desde a última vez que a gente se viu por aqui. As privatizações do João Dória, que a gente já falou num outro vídeo, clica aqui para assistir, continuam acontecendo, estão cada vez mais avançadas. O bilhete único, por exemplo, já está em processo, né, de licitação. Privatizações que acontecem aqui na cidade de São Paulo sem nenhuma consulta popular. A gente está falando de patrimônio público e eu acho que nós, que somos o público, nos interessaríamos muito nessa discussão. Também rolou aí o Temer, né, anunciando a grande privatização da Eletrobras, a maior companhia de energia elétrica da América Latina. 31% da energia do Brasil é produzida pela Eletrobras e as suas subsidiárias também estão no jogo aí, Eletronuclear, Eletronorte, enfim. Também rolou aí essa semana, né, enquanto a gente está aqui gravando esse vídeo. Hoje é dia 4 de setembro de 2017. Essa semana aconteceu também de um motorista, ele atropelou um ciclista numa saída da Marginal, no sentido de Osasco, e por mais de 2 quilômetros o ciclista foi arrastado pelo carro e foi morto. E nesse contexto o cara declarou que ele arrastou o ciclista porque ele achou que já estava morto e queria que o ciclista saísse do capô. Um absurdo, sem tamanho, todas as testemunhas demonstrando que na verdade ele arrasta o ciclista e vivo por mais de 2 quilômetros. Bizarrices que o nosso universo aí político está vivendo, né? Sem contar tudo que tem acontecido em relação à violência sexual, né? Aqui em São Paulo principalmente. O cara que foi preso aí mais uma vez por ejacular em uma moça num ônibus na Avenida Paulista. O juiz, baseado numa lei de 1940, libera o cara, e aí o cara é preso de novo, reincide no mesmo crime, e aí é morto, quer dizer, agredido, né, espancado pelos presos na delegacia, enfim, bizarro, né? Tá rolando aí também uma tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte, quero fazer um vídeo em especial sobre isso mais pra frente. Uma tensão bem grande, uma crise de hegemonia muito grande, Coreia testando mísseis e bombas, né, enfim. Mas o fenômeno mais recente da Coreia foi testar mísseis no mar do Japão. O Trump fazendo aquelas declarações que seriam cômicas se não fossem absurdamente trágicas, né? Tomem só um cuidadinho com o vídeo do Castanhari sobre isso. Eu costumo indicar o vídeo dele em aspectos históricos, é muito bem feito, mas esse vídeo em específico da Coreia do Norte tem vários erros, várias imprecisões, né? Ele é muito parcial. Critica bastante a Coreia do Norte, que, claro, há várias críticas possíveis, mas ele passa um pano aí para os Estados Unidos e critica muito a Coreia do Norte. Só fica atento aí para não levar muito esse vídeo a sério, porque ele tem muitos erros, né? Isso é só um apanhado do que aconteceu nesse último mês, desde que a gente se viu a última vez num vídeo político. Quero falar um pouquinho para vocês, na verdade, sobre um outro tema que tem sido abordado de forma muito secundária pela mídia, e quando é abordado, também é abordado de forma muito parcial. Que é, na verdade, toda a relação que o Temer está tendo ultimamente com a floresta amazônica. A floresta amazônica tem sofrido vários ataques e invasões e ocupações ilegais e desmatamentos desde o governo Lula-Dilma, né? Em específico, o que aconteceu recentemente é que em agosto desse ano, né, agosto de 2017, dia 23, o governo Temer, a Secretaria do Meio Ambiente, enfim, sabe quem é o nosso ministro do Meio Ambiente? É o José Sarney, filho. A gente está em boas mãos, galera. Um dos maiores latifundiários do Brasil, talvez um dos maiores latifundiários da América Latina, é o nosso ministro do Meio Ambiente. Vai ficar tudo bem. Soltaram um decreto, né, em agosto de 2017, extinguindo a Reserva Nacional do Cobre e Associados, conhecida como RENCA. Essa reserva foi aberta para exploração. Ela deixa de ser uma reserva, portanto, de proteção integral. Esse é o decreto que foi tão polêmico em agosto e que gerou aí várias divergências da oposição ao Temer. Várias divergências, inclusive, em quem apoia o Temer, porque isso abre caminho aí para uma série de devastações na Amazônia. Para entender, mais ou menos, vou explicar primeiro o que é essa RENCA, o que é essa reserva, contar um pouquinho da história dela, e aí a partir daí a gente tenta entender, afinal, o que o governo está pretendendo com tudo isso, né? Primeiro, é uma área de proteção integral, e quando uma área é de proteção integral, significa que ela não pode ser explorada. A não ser alguns pontos específicos por povos nativos, uma área de proteção integral não pode sofrer nenhum tipo de exploração econômica. É isso que era a RENCA antes do decreto. É uma área de 47 mil quilômetros quadrados, é maior do que o estado inteiro do Espírito Santo. Ela é criada como área de proteção integral em 1984, por João Figueiredo, ainda durante a ditadura militar. No total ali há 9 áreas de proteção. São 7 áreas de conservação, unidades de conservação e 2 grandes reservas indígenas. Todo esse espaço então seria afetado por esse novo decreto. O decreto diz o seguinte, então, no dia 23 de agosto de 2017, que a área pode ser explorada economicamente, não é mais uma área de proteção total. É isso que diz o decreto, super polêmico.
No dia 28 de agosto, alguns dias depois, o governo volta atrás e remove do Congresso Nacional o texto do decreto. Aí fica aquela velha pergunta, né? O governo ele vai remover esse texto baseado em interesses ambientais ou porque realmente a impopularidade já está tão grande que mais um decreto desses se torna a impopularidade insustentável? Percebe? É afinal aí uma preocupação efetiva com o meio ambiente ou é na verdade uma preocupação com a própria imagem do governo? Na minha opinião, na verdade, esse decreto é removido com o objetivo de tirar a atenção da população para o problema. O governo anuncia que remove o decreto, o governo anuncia que vai rever o texto e, portanto, a população tira e a atenção tira o foco. Esse jogo político a gente conhece já há muito tempo. Há uma contradição aí, né? O governo retira o texto, declara que vai debater, né, que vai organizar um amplo debate com a sociedade por 120 dias, mas a reserva continua sendo alterada, ou seja, não é mais uma reserva de proteção integral. Percebe a contradição aí? Quer dizer, o texto é retirado, mas a nova lei que transforma a área de proteção integral para uma área que pode ser explorada economicamente se mantém. Todo o objetivo ali da exploração é a exploração mineral. Não só do cobre, mas há perspectivas de que tenham outros minérios ali. Qual é o grande problema? Não foi feita uma análise específica desse local, não se sabe efetivamente se há realmente essa quantidade de minério que o governo julga que existe, o que pode atrair uma população muito grande de garimpeiros para lá, uma projeção enorme de empresas de mineração privadas para lá e de repente não ter grande parte desse minério que o governo está anunciando e o impacto todo ao meio ambiente já ter sido feito mesmo assim. Então a área deixa de ser de proteção integral e se torna uma área de uso sustentável. Essa mudança de nomenclatura, que pode parecer banal para a gente, né, para os nossos ouvidos leigos e para o olhar comum, transforma completamente a área, né? Se ela não é mais de proteção integral, ela pode ser de uso sustentável, significa que se eu explorar aquela área mineralmente, por exemplo, e manter a sustentabilidade, está tudo bem. O grande problema qual é? O de sempre. Quem afinal vai fiscalizar se esse uso é efetivamente sustentável ou não? As mesmas agências que fiscalizam o Xingu, por exemplo, a construção da hidrelétrica de Belo Monte, que foi uma das maiores histórias de destruição não só da floresta amazônica, mas como de toda a América Latina, morte de diversas espécies animais, morte de diversas espécies vegetais ali no Xingu para a construção de Belo Monte, supostamente aquilo é de uso sustentável, supostamente foi feita uma ampla pesquisa científica no final do governo Lula e aquilo é sustentável. A gente sabe muito bem que não é, né? Famílias indígenas inteiras deslocadas, povos nativos que perderam ali o direito ao uso da sua própria terra e foram expulsos daquela região, um grande êxodo de outras regiões do Brasil para lá, para o Xingu, por exemplo, para aumentar a exploração e o impacto é gigantesco, cidades fantasmas inteiras que são criadas nessas áreas porque elas não são mais exploradas depois de um tempo, quer dizer, tudo isso, na minha opinião, e é um pouco óbvio, né, não é uso sustentável da terra e do espaço amazônico. O governo, com a ideia de ampliar o debate, na verdade, na minha opinião, com a ideia de disfarçar que esse debate existe, cria um comitê de acompanhamento das áreas ambientais da extinta Renca. Um nome gigantesco para se criar um comitê para se discutir, afinal, o que se vai fazer com aquele espaço. Qual é o grande problema desse comitê? Não há ninguém da comunidade civil, membro desse comitê. Não há ninguém da comunidade indígena, membro desse comitê. Não há ninguém das comunidades locais que moram na região ali que seria afetada, entre o Pará e o Amapá, fazem parte desse comitê. Quem faz parte desse comitê, afinal? Apenas órgãos públicos. Órgãos públicos e gente indicada pelo governo. Ou seja, isso é debate? Isso é ampliar o debate sobre a exploração da região? Resumindo, qual é o grande problema disso tudo? Porque, afinal, a exploração mineral gera riquezas, gera dividendos, enfim, é uma área importante da economia brasileira do extrativismo. O grande problema é que tudo isso é feito sem consulta pública. O grande problema é que tudo isso é feito sem a devida preservação ambiental, sem projetos efetivos de como que funcionaria o uso sustentável. O governo faz isso a partir de decretos e não passa pelo Congresso. O governo explora essa área a partir de documentos assinados pelo próprio presidente e pelos ministros, sem passar pelo Congresso Nacional, sem efetivamente existir um grande debate pela população. Isso só torna todo o processo muito mais complexo, muito mais grave e muito mais criminoso. Eu ia perguntar sobre a abertura da Amazônia. Seria aberta para empresas nacionais, ao menos, mas você respondeu meio. Na verdade, a abertura é para quem chegar primeiro, né? Esse é o grande problema. Não tem claro na legislação desse decreto para quem que se abre. Se abre para mineradoras particulares.
Aí que tá. Pode ser nacionais ou internacionais. O que é um grande problema, né? Porque empresas internacionais explorando o território. Toda a América Central foi destruída dessa forma, né? Entregando o seu próprio território para empresas internacionais que supostamente vêm aqui explorar mineração, mas que vêm fazer muito mais, né? Afinal, é a ocupação do território. A gente está falando da Amazônia, que é região de fronteira, região de limite com outros países, região estratégica, além da riqueza natural, da riqueza vegetal, da riqueza das espécies animais, tem toda essa questão estratégica da Amazônia, né? Tem o Rio Amazonas ali para ser explorado, né? Que é o maior rio do mundo, maior quantidade de água potável do mundo. Então, toda uma questão ali muito séria, muito grave, que o governo não está considerando, entre muitas aspas. Na verdade está, mas esse governo está vendendo o máximo possível antes que feche as portas. É muito óbvio isso, né? Vamos ampliar esse debate, como eu sempre digo em nossos vídeos políticos, então por favor deixa aqui o seu comentário, caso você discorde da gente, curte esse vídeo, compartilha aí com seus amigos para a gente poder falar um pouco mais sobre isso, e no próximo vídeo político a gente pretende aí ampliar outros debates importantes, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. A Amazônia não é importante só para o Brasil, é importante como patrimônio da humanidade. E se o Brasil lida dessa forma com a Amazônia, cada vez mais fortalece um discurso absurdo que vem aí de fora, de que a Amazônia precisa ser ocupada por órgãos internacionais para que ela seja cuidada. Muito cuidado com esse discurso também, esse é um discurso principalmente estadunidense para dominar riquezas importantes dentro da Amazônia. O caminho, na nossa opinião, é que a sociedade participe dessas decisões. É que o governo realmente proteja o território, ao invés de entregá-lo a qualquer empresa que queira explorá-lo. Até o próximo vídeo político, porque pelo jeito, como a gente percebeu hoje, tema é o que não falta, não é mesmo? Nenhuma pergunta? Oi? Nenhuma pergunta?